Olá, nossos espectadores, estamos mais uma vez aqui na BC News, a sua TV é um clique de você, no nosso programa Catraca Gospel. Eu já vou pedindo você compartilhar, comentar e dar um link aí para o nosso canal bombar. Deus te abençoe grandemente. Hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui no nosso estúdio, nosso irmão em Cristo, o irmão Luiz Henrique, homem de Deus. Boa tarde, meu irmão. Obrigado, Bispo Manuel, pelo convite, por abrir as portas da sua casa, do nosso templo, para me receber, para a gente bater um papo muito bacana. E desde já, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus, nosso Pai, porque nós só estamos aqui porque Ele permitiu. Isso. Existe um propósito, sem autorização dEle, nada é possível. Então, já assim, que Ele possa conceder uma tarde abençoada de muitas coisas positivas, um bate-papo legal que a gente possa desenvolver aqui durante esses 25 minutos. Maravilha, vai ser bom demais, porque eu gosto muito de conversar com um jovem empreendedor, e você é um jovem empreendedor, né? Um jovem que está empreendendo, que está começando, que está ensinando, e que com certeza hoje tem muita coisa, tem muita chave para ensinar para a gente, para girar a nossa mente, porque nós estamos no tempo de aprendizado e crescimento, né? Diz que não tem crescimento sem aprendizado, né, Luiz? Exatamente. E isso me lembra um grande filósofo que eu estudava muito antigamente. Ele falava assim, que há muito tempo atrás a gente mandava no mundo quem tinha terras. Sim. Posteriormente passou a mandar no mundo quem tinha indústrias com a Revolução Industrial, e hoje nós manda no mundo quem tem conhecimento. Uau. Quem tem informação, né? Então já pega esse código aí. Se você quer prosperar, se você quer vencer, ser bem-sucedido, adquire conhecimento. E nada melhor do que a própria palavra do Senhor, o nosso livro de cabeceira, a Bíblia, para nos conceder conhecimento, né? E já indico para você que quer começar a sua leitura bíblica lá pelo livro de Provérbios. São 440 códigos em Provérbios que pode ajudar você a dar essa girada de chave e conseguir alcançar o sucesso aí, não só na vida profissional, mas também na vida emocional, espiritual, financeira e também na vida familiar. Olha que legal, 440 códigos. 440 códigos só no livro de Provérbios. Meu Deus, imagine a Bíblia toda. Imagine a Bíblia toda. Que bênção, né? Maravilha. Eu estava conversando com um empresário, que ele me falando que ele tinha uns caras muito preguiçosos, né? Na empresa dele. Sim. Falei, rapaz, pois a Bíblia fala em Provérbios que assim como fumaça para os olhos e vinagre para os dentes, é ter alguém preguiçoso junto com a gente, né? É verdade. Então, assim, a minha mãe, eu nasci em berço cristã, né? Sim. A minha mãe, ela sempre foi evangélica, sempre foi cristã. O meu pai, infelizmente, não. Mas a minha mãe sempre nos ensinou, desde pequeno, a fazer a leitura da Bíblia, a estudar a Bíblia. E ela sempre falou, quer ser bem-sucedido, não tenha preguiça. Então tem que acordar cedo mesmo, tem que trabalhar, tem que ter disciplina, tem que ter foco. E o que seria disciplina? Disciplina é a gente fazer algo mesmo quando o nosso corpo diz que não quer fazer. Sim. Na segunda-feira cedo, seu corpo fala para você assim, bispo, rapaz, 6 horas da manhã, não vou levantar dessa cama. Mas mesmo assim, você vai lá, levanta e faz o que tem que ser feito. Isso é você ter disciplina, não ter preguiça, né? Quem tem preguiça não prospera. Isso é bíblico, né? É verdade. Olha que maravilha. Vai pegar esses códigos aí, essas chaves aí, a tua vida vai mudar radicalmente. E esse programa Catraca Gospel é um oferecimento Alvorada Home Center. Você que vai construir, reformar sua casa, vai lá ali na Alvorada Home Center, procura aquele pessoal ali, eles têm um tratamento assim diferenciado. Sanremo, você quer vestir bem, diz que vestir bem faz bem. Cabana do Lago, você quer comer um tucunaré assado, uma galinha caipira, vai na Sanremo, vai ser bom demais. Ali tem um pessoal que atende a gente, eles já sabem até o que tu gosta, não é verdade? Luiz, bora trocar uma ideia aqui abençoada, desenvolver um brainstorming aqui, e eu queria logo começar te perguntando, me fala um pouco sobre a tua origem, a tua infância,
Me fala um pouco sobre quem é Luiz, para o pessoal entender. Maravilha, o Luiz veio ao mundo no dia 11 de outubro de 1995, aqui no município de Porto Nacional, cidade maravilhosa, capital da cultura e do desenvolvimento do estado do Tocantins. Tu é portuense. Portuense. Olha que benção. Portuense, oriundo de uma família muito humilde. O meu pai era funcionário público, trabalhava no DERTINS. Sim. Salvo engano, o DERTINS é um órgão que é ligado à AGETO, que mexe com a infraestrutura Isso. de estradas, de rodovias no estado do Tocantins, né? E a minha mãe, ela sempre foi doméstica a vida inteira. Então nós não tivemos uma vida fácil, foi uma vida muito sofrida, nós não tivemos uma estrutura familiar adequada. Meu pai estudou só até a 4ª série, a minha mãe veio conseguir completar o ensino médio quando ela tinha 37 anos de idade, recentemente. Então assim, o pouco que o meu pai, que a minha mãe ganhava, era para manter o nosso sustento. Sim. Então nós não tivemos nada de luxuoso, era só o básico mesmo, arroz, feijão, a carne, e isso, graças a Deus, o meu pai e a minha mãe nunca deixou faltar. E assim, tivemos alguns problemas familiares. A minha mãe, ela sempre foi cristã, sempre foi evangélica, sempre fez questão de nos ensinar a orar, de nos colocar na presença do Senhor, de ensinar os princípios bíblicos. Isso. Porém, o meu pai, ele faleceu aos 52 anos de idade. Novo, né? Novo, infelizmente, e ele não chegou a se converter. Ele não chegou a aceitar Cristo como o seu único, eterno e exclusivo Salvador, né? Isso. Então, assim, o meu pai tinha sérios problemas com bebidas alcoólicas, agredia muito a minha mãe, agredia os meus irmãos mais velhos. Meu pai tinha muitos problemas. Então, assim, nós passamos por muita dificuldade. Eu cresci num lar onde eu vi um pai consumindo muita bebida alcoólica, se embriagando, agredindo a minha mãe, as minhas irmãs. Até que quando ele completou seus 49, 50 anos de idade, ele caiu numa profunda depressão, né? Então eu com 10 anos de idade, por exemplo, eu já vi o meu pai tentando se matar, se suicidar na nossa casa. Então a primeira vez foi com corda, graças a Deus ele não conseguiu. A segunda vez foi com... eu me lembro que a gente tinha aqueles... para fazer espeto de churrasco, sim, né? Sim. Aqueles compridos assim. Tentou, graças a Deus também não conseguiu. Posteriormente tentou com facas, e tanto que nós chegamos a um ponto na minha casa de pegar todas as facas, todos os garfos que tinha de ponta e esconder na casa da vizinha para não deixar com que ele concretizasse aquele ato, né? Até que o tempo foi passando, ele fez tratamento de 1 ano em Goiânia, chegou aparentemente bem. Nas 2 primeiras semanas que ele retornou dessa clínica que ele esteve internado, ele estava numa condição bastante tranquila. Todos nós achamos que dali em diante as coisas começariam a melhorar. Até que numa sexta-feira, no dia 25 de maio de 2007, aproximadamente umas 13h30 da tarde, ele comprou um remédio que é utilizado muito para matar ratos, que nós chamamos de furadã. Sim. Não era nem um chumbi, não. É o furadã, que é pior ainda. Só de você sentir o cheiro daquilo ali, você é capaz de já vir a óbito, né? E aí ele foi para o fundo do quintal da nossa casa, tomou aquele veneno, e eu fui o primeiro a ver o meu pai naquela condição ali de ter a sua vida ceifada, né? Eu escutei ele no fundo do quintal, gritando, agonizando já. E aí eu me lembro que eu estava no computador na época, jogando, tinha 11, 12 anos de idade, aquela fase que o menino gosta de videogame, né? Isso. E eu escutei, saí correndo, fui pro fundo da minha residência. Foi quando eu cheguei e encontrei o meu pai já ali nos segundos finais da sua vida, já no chão, agonizando, já sob o efeito do veneno, né? Só deu tempo mesmo de eu pegar na mão dele e começar a chorar, e posteriormente fui buscar ajuda. Ele foi encaminhado ao hospital, mas infelizmente veio a óbito, né? Isso eu tinha 11 anos de idade. Aí você imagina o peso, né? Marca a pessoa, né? Marca a pessoa. Tanto que hoje eu só estou aqui, digo isso sem nenhuma dúvida, pela misericórdia de Deus mesmo. Porque Sim. eu cresci nesse ambiente de violência, de consumo de bebida alcoólica. O meu pai era adúltero, infelizmente, se suicidou, e aquilo gerou diversos transtornos psicológicos para mim e para todos os meus irmãos. Então, a partir daquele momento, a minha mãe teve que se ausentar de casa para trabalhar, para não deixar faltar o alimento. Então, nós encontramos uma situação de abandono, e nós morávamos ali parede com parede com uma família, e essa família, esse casal, eles tinham uns 4 a 5 filhos, todos mais velhos.
Desses 4 a 5, uns 3, 4 eram alcoólatras e eram usuários de drogas. E aí teve toda uma questão ali de abuso sexual. E assim, hoje eu falo com muita tranquilidade, com muita naturalidade. Eu também passei por esse problema de abuso sexual por parte desses vizinhos, etc. Mas isso não me abateu, porque eu acredito que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Então Ele me resgatou, Ele teve misericórdia, Ele cuidou de mim. E na época eu não era cristão, eu não entendia hoje isso. Mas como hoje eu sou, eu já consigo entender a ação, a proteção, o mover de Deus para mim naquela situação, né? E quando a pessoa passa por certa experiência, Deus acaba usando a pessoa para curar quem está passando ou quem passou e nunca alcançou a cura emocional, a cura na alma, né? Sim. Existe um grande pensador que eu gosto muito de ler os livros dele e ouvir as palestras dele, que ele diz o seguinte, que o chamado é quando você passa por uma situação e você utiliza daquela situação para você ajudar outras pessoas. Exatamente. Então, assim, eu tinha tudo para olhar para aquela situação, para começar a reclamar, a ser ingrato com o Senhor, a me vitimizar, e tinha tudo para fazer isso. Mas graças a Deus não fiz. O Senhor me ajudou a olhar por uma outra perspectiva, né? Então, todas essas dificuldades, tudo isso que eu passei, eu venho ao longo desse tempo, dos últimos anos, ajudando outras pessoas, né, a se libertar, a passar por esse tipo de situação, porque isso deixa uma marca psicológica muito grande na vida da pessoa. E diz que o importante é aquilo que a gente vai fazer com a nossa dor, né? Vai fazer com a nossa dor. Exatamente, olha aí que interessante. Luiz, o Luiz também é professor de História, professor de Geografia e professor de Direito. Professor de Direito. Eu vim, como eu acabei de falar para o senhor, eu vim de uma origem muito humilde. Estudei a minha vida inteira em escola pública, mas assim, o Senhor sempre colocou no meu coração uma chama ardendo assim, que eu não consigo mudar de onde eu vim, mas eu posso mudar para onde eu vou. Pega essa chave aí. Pega mais um código, mais uma chave. Você não consegue mudar de onde você veio, mas você consegue mudar para onde você vai, o seu futuro, o seu destino. E uma forma que o Senhor colocou na minha vida para me mudar a minha realidade foi através da educação, foi através do conhecimento. Quando foi que tu decidiu ser um professor? Eu decidi ser professor, é uma história muito engraçada, bispo. Tudo começou no início de 2015, onde eu me encontrava num trabalho assim horrível. Trabalhava de segunda a sexta no estoque da empresa, no sábado eu ia arrumar o estoque, no domingo, 6 horas da manhã, eu tinha que estar na empresa para descarregar 42 toneladas de óleo, açúcar, feijão, bebida, etc. E toda caixa de bebida, meu patrão, ele era tão assim apegado no dinheiro, amava tanto dinheiro, que se eu deixasse, mesmo por acidente, cair 1 litro de pinga, por exemplo, eu tinha que pagar. Então, em 2015, o salário era 770, chegou o mês eu receber menos de R$300 por conta desse desconto, né? Sim. E aquilo foi me gerando, assim, um desgaste, um descontentamento com aquele trabalho, e o Senhor colocou no meu coração, Luiz, você pode mais, você merece mais, você pode ir além. Então, foi quando eu decidi mudar de vida, foi naquele momento. E aí eu pedi conta da empresa, tive uma infeliz discussão com o proprietário na época, que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu jamais teria. Sim. Né? Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, que pega mais esse código aí, a gente nunca pode fechar portas. A gente sempre, toda porta que você abre, você deixa ela aberta, não fecha, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas naquela época eu tinha 19 anos, não tinha essa maturidade e esse conhecimento, né? E aí a minha esposa tinha acabado de ter a nossa primeira filha, Maria Cecília, de 7 anos. Para o senhor ter ideia, eu não tinha dinheiro para comprar uma lata de leite ninho, que em 2015, se o senhor pesquisar ela, custava R$ 7,99. Olha aí. E aí o Senhor colocou um anjo na minha vida. E esse anjo apareceu e falou assim, cara, você já ouviu falar em concurso público? Aí eu perguntei para ele, é de comer? É de beber? O que é concurso público? Nunca tinha ouvido falar sobre isso na minha vida. E aí ele falou, o concurso público é a forma mais democrática de você ingressar no serviço público, você vai ter liberdade para cobrar, para fiscalizar, você vai ter a garantia, a certeza de que todo final de mês o pagamento vai estar na sua conta. Isso é o concurso público. Então aquilo abriu meus olhos. Olha aí, eu fiquei encantado com o setor público, que é o setor que eu atuo hoje, né? Sim. E aí eu comecei a estudar, sem nenhum tipo de orientação, tá? Com muitas dificuldades.
eu não tinha, por exemplo, um telefone para me assistir aulas. Então, comecei a assistir com o telefone da minha mãe. Fiz um combinado com ela. Mãe, todos os dias, a partir das 19h30, a senhora vai assistir a novela da Globo lá e vai me prestar o seu telefone para mim estudar. Ok, eu já tinha um telefone, só que não tinha internet. Aí o que eu fiz? Bati no portão do vizinho e falei, cara, tô começando a estudar para concurso, eu tô com uma filha recém-nascida, eu quero dar um futuro melhor para minha família, para minha esposa, filho. Você consegue me ceder a senha do seu Wi-Fi só para me estudar? Te prometo que eu não vou ver besteira, só estudar. E na hora de pronto ele já cedeu, comecei a estudar. Naquele momento eu utilizava como principal ferramenta de estudo o YouTube, né? Que é o que está aberto aí gratuitamente para todo mundo. Isso. Aí eu comecei a estudar um curso de português com um professor, 30 minutos de aula, ele falava assim, se você quer adquirir o meu curso completo, você vai no meu site, paga R$ 499. Aí, bispo, se eu não tinha R$ 7,99 para comprar uma lata de leite em mim, eu ia ter R$ 500 para pagar num curso? Não tinha. Aí eu já largava esse professor, procurava um outro professor. Estudava com ele até o momento que ele falava assim, quer continuar? Vai ter que pagar. Então fiquei uns 3 meses nessa situação, até que uma pessoa chegou em mim e falou, cara, tem um professor aqui em Porto que ele oferece cursos gratuitos para quem quer se preparar para concurso público. Você vai doar 2 quilos de alimento e você vai assistir um ano inteiro de aula gratuita até você ser aprovado num concurso público. Olha aí que interessante. Interessante. Aí eu fiquei com aquela dúvida, mas será se funciona de graça, uma vez por semana? E aí esse mesmo rapaz falou para mim o seguinte, moço, esse cursinho já aprovou gente para concurso da Polícia Militar, Bombeiro, Civil, Prefeitura de Porto e concursos em outros estados, vai lá que vale a pena. E aí eu fui. Primeiro dia de aula, conheci esse professor, que é o idealizador desse projeto lá, que funciona em Porto até os dias de hoje. Inclusive, a cada 2, 3 meses ele está me convidando para mim ministrar aula lá. E aí no primeiro dia de aula, assistindo uma aula de português, eu fiquei encantado, bispo. Naquele momento o Senhor girou uma chave no meu coração. Você não vai mais estudar para ser um servidor concursado efetivo. Você vai estudar para ser professor e essa ferramenta que eu coloquei para mudar a sua vida, no futuro você vai mudar a vida de outras pessoas. Que benção! E aí eu fiquei 1 ano e meio estudando. Comecei a minha faculdade de gestão pública, que hoje eu sou graduado em gestão pública, até que surgiu a oportunidade de ministrar a primeira aula nesse curso, lá em Porto Nacional. Sim. Então esse professor chegou em mim e falou, cara, eu tô vendo que você tem um domínio muito bom da parte do direito, que você tem uma oratória interessante, eu acredito que você tem, assim, condições de ajudar outras pessoas. E aí foi quando começou a minha trajetória como professor para concursos públicos, isso em Porto Nacional, no início de 2015. E hoje, quais os projetos assim, que tu tens? E como é que tu desenvolve eles? Certo, hoje eu sou professor do Estado, né? Eu sou professor da Escola Frederico, aqui no centro da capital, público de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Lá eu trabalho com eles História e Geografia e eu tenho os meus projetos mesmo. Cheguei aqui em Palmas, bispo, há 14 meses, no dia 28 de março de 2022, do ano passado. E eu já vim com essa ideia de trazer esse projeto, essa temática de cursinho preparatório, tanto para concurso quanto para vestibular de forma gratuita. De graça? De graça, porque foi isso que há 7 anos atrás mudou a minha vida. Realmente. Então eu vim para cá, para Palmas, e comecei a desenvolver o cursinho comunitário, que nós chamamos de cursinho comunitário do professor Luiz. No primeiro momento tivemos grande dificuldade, né? Como é normal em todo negócio, em tudo que você vai fazer, que você vai desenvolver. Mas Papai do Céu é tão maravilhoso que ele colocou pessoas importantíssimas, imprescindíveis, que estenderam as mãos para mim, para me dar suporte e apoio nesse projeto. E nós vamos falar sobre essas pessoas agora. Então, o meu primeiro projeto, que eu desenvolvo há quase 1 ano aqui, é o cursinho comunitário. Como é que funciona? Funciona assim, o aluno que quer se preparar tanto para concurso quanto para vestibular, ele vai no primeiro dia de aula, ele efetua a sua matrícula e ele doa 2 quilos de alimento. Sim, mesmo formato lá do Porto. Exatamente, o mesmo formato de Porto Nacional. Isso. Nós arrecadamos esses alimentos, fazemos cestas básicas com a equipe que nos ajuda nesse cursinho e distribuímos para a família carente. E aí os alunos, eles estudam com a gente semanalmente de forma gratuita o semestre inteiro. Então aqui é 2 quilos por semestre, 2 quilos em janeiro e 2 quilos em agosto. Nós começamos com uma turma na escola Dom Bosco, em Taquaralto,
e hoje nós estamos com 3 turmas. Uma turma no Dom Bosco, uma turma na Associação dos Moradores da Ureni 3 e uma turma na Faculdade Unopar, Anhanguera, aqui próximo ao Espaço Cultural, no centro da capital. Nós temos mais de 150 alunos divididos nessas 3 turmas, se preparando de forma gratuita, tanto para os concursos quanto para os vestibulares, e com os melhores professores aqui do mercado. Todos os professores são professores voluntários que acreditam na causa, que acreditam que a educação pode mudar a vida das pessoas e nos ajudam de forma gratuita nesse projeto. E nós já estamos colhendo frutos. Nós tivemos um concurso aqui em Palmas agora, recentemente, da Guarda Metropolitana, aproximadamente um mês e pouquinho atrás. E nós tivemos 2 alunos que estudaram com a gente o ano de 2022 inteiro no Dom Bosco de forma gratuita, que foram aprovados nesse concurso da Guarda Metropolitana. Olha, e quais são as pessoas que te ajudam nesse projeto aí? Então, quando eu cheguei aqui em Palmas há um ano atrás, eu tive uma dificuldade muito grande, Bispo, que era de encontrar local, encontrar pessoas que tivessem interesse em contribuir, em ajudar esse projeto de alguma forma. Eu me lembro que eu passei um mês inteiro na região da Ureni 2, 1, 2, 3 e 4 procurando escolas do município para mim desenvolver esse projeto. Infelizmente, ou talvez felizmente, eu obtive não em todas essas procuras minhas. Até que uma pessoa chegou em mim e falou assim: professor, você conhece uma moça, uma vereadora aqui em Palmas, chamada Janade? E eu falei: cara, eu já ouvi falar, eu conheço ela do Instagram. Aí ele falou para mim assim: professor, se você procurar ela, eu não tenho nenhuma dúvida que ela vai te ajudar nesse projeto. A Janade essa é um anjo na minha vida. Rapaz, pode arrochar aí. E aí eu fui à Câmara Municipal, na época ela era vereadora, presidente da Câmara. Hoje ela é deputada. Hoje ela é deputada estadual, né? E aí, de pronto, ela me atendeu, eu passei toda a ideia, todo o projeto para ela, ela estendeu as mãos e falou: professor, conta comigo, tô junto, vou apoiar esse projeto, porque eu acredito que ela gosta de gente, né? Ela gosta de gente, gosta de ajudar. Eu acho que ela compartilha da mesma ideia que eu, Bispo. A minha vida, ela não tem sentido se eu não estiver ajudando outras pessoas. Se eu não estiver sendo útil para alguém, a minha vida ela não tem sentido. Eu acho que Papai do Céu não mandou eu para cá, para esse mundo, só para me pensar em mim, no meu enriquecimento, não. Ele me mandou para cá para me ajudar, para me transformar outras pessoas. E toda aquela problemática, dificuldade que eu passei na minha infância e adolescência, que há um tempo atrás eu não entendia, hoje eu já entendo. Que foi um período de capacitação, de qualificação, de aprendizado do Senhor para comigo. Porque Ele tem grandes projetos na minha vida. E é igual aquele ditado: só vive o chamado quem suporta o processo, né? É verdade. E aí ela começou a apoiar esse projeto meu, e aí ela abriu as portas da escola dela, que é o Dom Bosco. Então a nossa primeira turma do cursinho comunitário do professor Luiz, que funciona até hoje, funciona na escola Dom Bosco, que é uma das escolas que a deputada tem aqui em Palmas. E então, assim, foi uma pessoa, assim, imprescindível mesmo, uma luz que o Senhor colocou na minha vida, que me ajudou, que continua ajudando até os dias de hoje. Uau, que bênção! Né? E uma outra pessoa foi o deputado federal Vicentinho Júnior, que foi um cara que me concedeu uma oportunidade de caminhar ao lado dele, de trabalhar com ele. Ele é de Porto, né? Ele é de Porto, portuense, deputado aí já no seu 3º mandato, entre os mais votados aí do estado. É um cara mesmo assim fantástico, que eu admiro muito, que também apoia todas as minhas ações. Não só o cursinho, mas também um projeto que eu comecei a desenvolver recentemente para a juventude, na área do esporte, né? Que é o torneio de tênis de mesa do professor Luiz. Como é que é esse torneio de tênis de mesa? A escola que eu dou aula no Frederico, nos momentos do intervalo, eu observava que os alunos ficavam muito ali, jogando tênis de mesa, etc. E aí, como nós temos, infelizmente, uma ausência de políticas públicas eficazes, eficientes, direcionadas, voltadas para os jovens em Palmas, eu decidi criar e desenvolver esse projeto, que é um torneio onde eu reuni adolescentes do Frederico, da escola Dom Alano e da escola Castro Alves para participar desse torneio de tênis de mesa. E a primeira edição foi realizada no dia 3 de junho, no Parque dos Povos Indígenas. Nós colocamos uma mesa lá, fizemos um café da manhã, um momento de lazer, de interação, de diversão para esses jovens, né? Porque a gente sabe como é que funciona o mundo hoje em dia. Então, as oportunidades para as coisas erradas, para as coisas ruins, eles têm a todo momento. Então, a gente decidiu
desenvolver esse projeto para dar uma oportunidade, um momento de lazer, de diversão para essa juventude. E aí nós conseguimos, junto da deputada Jana Di, do deputado Vicentim, um apoio para um café da manhã, um apoio até para uma premiação. Teve uma premiação em dinheiro para esses alunos. Uau, também. Que benção! Sim, e foi só a primeira das 4 edições que nós ainda iremos desenvolver em diversos cantos da cidade até o final desse ano agora de 2023. Eu gosto muito assim da atuação da deputada Jane, cara. Ela vai pra rua mesmo e grava vídeo, ela é bem... Ela cobra, ela fiscaliza, o que ela acredita que é certo, ela luta. Assim como deputado, eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas desse nível, desse porte, para nos auxiliar nesse projeto, né? Porque se fosse outros por aí, eu acredito que eu não teria essa disposição em participar, né? Exatamente. A nossa produção ali, professor Luiz, já está falando que o nosso tempo está esgotando, né? Mas passa rápido. Né? Passa rápido, a conversa boa, né? Pois é, mas deixa eu fazer. Aqui tem um quadro chamado Me Conta a Tua História. Tu já conta um pouco da tua história, mas bora fazer um ping-pong rápido aqui? Vamos. Pronto. Eu acho que tu tinha que ser um vereador dessa cidade, moço. Mas uma pergunta dessa não pode ser respondida assim de forma rápida, né? Mas vamos lá. Porque Palmas precisa de vereadores atuantes hoje. Hoje eu fico preocupado com a nossa Câmara. Infelizmente a situação está crítica, né? Precisamos sim de pessoas principalmente preocupadas com a qualidade de vida das pessoas, preocupadas em melhorar a situação das pessoas, né? Esse é um ponto negativo que a gente tem na política hoje, a ausência de políticos que estão de fato preocupados com a melhoria da qualidade de vida das outras pessoas, da comunidade em geral, né? Sim. E respondendo à pergunta do senhor, recentemente eu recebi um convite de me filiar a um partido político. Uau, que pronto. é o Partido Progressista, né? Isso. E eu me filiei, o PP, o famoso PP, que é presidido aqui no Tocantins pelo deputado federal Vicentinho Júnior. Sim. E aí eu me filiei a esse partido e junto com a filiação veio o convite para a gente concorrer a vereador nas próximas eleições, né? Uau, que bom! E esse convite ele só veio, ele é fruto do nosso trabalho, do que a gente faz para a nossa comunidade, para a nossa população. Então o deputado enxergou em nós pessoas que de fato, quer ver o bem da comunidade em geral, quer trabalhar pelas nossas pessoas, né? Pela nossa juventude principalmente. Isso. Porém eu ainda não aceitei esse convite, ainda não decidi, mas já adianto de pronto aqui para o senhor e para todos os nossos telespectadores que se eu aceitar esse convite no futuro, esse possível mandato, ele será do Senhor e para o Senhor. Amém. Porque quem está me direcionando, quem tem o chamado, foi o Senhor que determinou para a minha vida. Então eu não faço nada sem a permissão, sem a autorização do nosso Pai. Então vai ser o mandato do Senhor para o Senhor e voltado também para a nossa juventude, trabalhar pelos nossos jovens na área do esporte, da educação, do lazer e de diversos outros projetos que eu ainda pretendo desenvolver. Ou seja, o nosso mandato, possível mandato, seria para fortalecimento dos nossos projetos e para levar mais ainda o nome do nosso Pai. Porque se a gente conseguir ganhar 1, 2, 3 almas, já é assim, para Deus uma alma, ela é importante, né? Verdade. Professor Luiz, tu és um jovem conservador? Eu me considero conservador, né? A pergunta é, bispo, o que seria ser um conservador? Conservador. Né? Diariamente a gente depara aí com pessoas falando, eu sou conservador e etc. Porque foi algo que se tornou assim muito à tona nas eleições de 2018 para cá, né? Essa chama do conservadorismo. Porém, muitas pessoas se dizem conservadoras, mas não sabem de fato explicar o que é o conservadorismo. Sim. Então, para mim, ser conservador, e eu declaro isso em todos os lugares que eu vou, que eu sou de direita, que eu sou conservador, é ser a favor, principalmente da família, da democracia, das liberdades e dos princípios bíblicos. Ser conservador é ir contra qualquer tipo de projeto que viole esses princípios, família, democracia, liberdades e os princípios bíblicos. Vou trazer alguns exemplos. O aborto, legalização das drogas, a ideologia de gênero,
quem se diz conservador, ele precisa veementemente ser contra esses projetos. Então, sim, eu me considero conservador, sou a favor da família, da democracia, principalmente a liberdade de expressão, que é algo que, infelizmente, a gente está perdendo. Estão, assim, usurpando a nossa liberdade de expressão, né? Nesse mandato que se iniciou agora em 2023, né? Isso. Então, sim, sou um jovem conservador e as minhas pautas, elas são nessa área. E é isso que eu acredito e é isso que eu defendo. Como diz o nosso deputado Vicentinho, a minha posição ela é transparente como águas cristalinas, e isso eu não escondo de ninguém. Tanto que eu sofri até perseguições por conta do meu posicionamento político, por ser conservador, e também, inclusive, por apoiar e defender a campanha da nossa deputada, que eu entrei na campanha dela do ano passado, por conta de toda essa história que eu já expliquei para o senhor, né? Ela é uma apoiadora, entrei na campanha para retribuir um apoio que ela vinha dando para a gente nos nossos projetos e fui perseguido por opositores dela, né? Mas sempre deixando claro quem eu apoiava, por que eu apoiava e quais são os meus posicionamentos políticos. Maravilha, rapaz, o homem tem a política na ponta da língua. Professor Luiz, nosso tempo aqui acabou. Aqui que passa pena, rápido, esse bate-papo aqui é rápido. Mas eu queria encerrar pedindo para você orar pelos nossos telespectadores. Com certeza, para mim é uma honra. Então vamos lá. Agradecer, né? Amém. Senhor, obrigado por mais uma tarde de oportunidades, uma tarde na tua presença. Amém. Que o Senhor possa abençoar grandiosamente, Pai, cada um, Pai, dos teus filhos que aqui estão nesse momento. Sim. Eu agradeço, peço, Pai, proteção, sabedoria na vida do nosso Bispo Emanuel. Que o Senhor possa continuar, Pai, usando, Pai, o teu filho para ganhar mais almas, para transformar a vida, Senhor. A cada um dos que nos assistem agora, que o Senhor possa visitar, Pai, a vida espiritual dessas pessoas, Pai, fortalecendo cada vez mais na tua presença, a vida emocional, Pai, curando feridas, curando mágoas do passado. Visite também, Senhor, a vida profissional, Pai, dessas pessoas, abrindo portas, Pai, de trabalho, Pai. Afaste, Pai, todo o mal, todas as pessoas, Pai, que vêm, Pai, para fazer mal a essas pessoas, e deixa apenas os teus servos, os teus filhos, pessoas que sirvam para agregar, para somar e para transformar a vida dessas pessoas, Pai. E uma semana abençoada para todos nós, Pai, de muita saúde, paz, prosperidade, que nós possamos, Pai, ter o Senhor nosso Deus como centro, como base, como pilar, como alicerce, Pai, de sustentação da nossa família, do nosso trabalho, da nossa casa e de cada um dos que nos assistem agora, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima semana.